Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Mais um estudo aqui no canal. Falar um pouquinho hoje sobre o saber, que está em Daniel capítulo 12, que se multiplicaria. Vamos entender esse texto, né? E vamos ver se está para os dias atuais essa profecia. Então, ali no capítulo 12 de Daniel, no versículo 1 está assim, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até que o tempo do fim muitos esquadrilharão e o saber se multiplicará. Só até aqui. Então, no versículo 1 aqui do capítulo 12 de Daniel, ali nós vemos um tempo de angústia que nunca houve. Então, o arcanjo Miguel está aqui como defensor dos filhos de Israel, no tempo de tribulação. Mas vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 4, que antes que venha a tribulação, daqueles dias, o saber ia se multiplicar, né? A abundância da palavra de Deus, os ensinamentos, a sabedoria de Deus ia cair sobre seus filhos. O que nós vemos hoje? Uma tecnologia, as redes sociais, a qual todos nós temos acesso para encontrar todas essas informações. Aí depende de cada um. O saber se multiplicou. Tudo que você quiser hoje, num clique, você pode achar no YouTube aí, em qualquer rede social. Está aberto para isso. Se a pessoa quiser saber hoje como funciona o dízimo, como funciona o reino milenar, como funciona as duas testemunhas, se você clicar no YouTube hoje, vai aparecer diversos canais, diversas informações. A abundância de informação está aí. Então o saber se multiplicou e a tecnologia está ajudando, a IA está ajudando a espalhar tudo isso. O que eu vejo sobre tudo isso? Está tendo tempo de preparo, né? Deus está derramando conhecimento, o saber, usando a tecnologia para espalhar o saber, o conhecimento para os seus filhos. Em outras palavras, é um tempo de abundância. O Brasil, vocês podem ver, é muito difícil ter perseguição aqui no Brasil, com cristãos e tudo. Olha o tempo que Deus está nos dando para que possamos ser aperfeiçoados pela sua palavra, pelo seu entendimento, pela sua sabedoria. Então, nós estamos vivendo um tempo de abundância, porque a palavra se multiplicou, a palavra está espalhada nas redes sociais. Então o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele derrama nos seus filhos essa abundância. E essa abundância são espalhadas pela internet, pelas redes sociais. Então nós estamos vivendo hoje um tempo de abundância, a qual Deus está usando seus filhos para espalhar o Evangelho da graça, a sã doutrina, pela tecnologia. Em Gênesis 41, ali fala sobre os sonhos de Faraó. Só para recapitular, José ele vai parar no Egito, porque os irmãos vendem ele por 20 moedas de prata. E no Egito, onde José vai parar, lá ele é vendido como escravo. Ele vira servo da casa de Potifar. Depois a mulher de Potifar, ela arma contra José. José vai parar na prisão. Lá ele vai encontrar um copeiro e um padeiro. E ele desvenda os dois sonhos dessas duas pessoas lá dentro. Nisso depois o faraó, ele vê falar de José e chama José para interpretar um sonho que ele teve. E faraó, ele tem um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E no outro sonho de faraó, ele tem um sonho com 7 espigas boas e 7 espigas ruins, mirradas. Então esse foi o sonho de faraó. E José tinha um espírito de Deus. E ele dá a faraó a resposta dos dois sonhos, dizendo que os dois sonhos são o mesmo sonho. São 7 anos de abundância que vai vir e 7 anos de escassez. Então José revela o sonho de faraó e diz que são 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E ele fala para faraó se preparar
para esses 7 anos de abundância que vai vir, né, armazenar alimento para quando chegasse a escassez, o povo pudesse estar preparado para poder passar pelos 7 anos de escassez. Esse sonho de Faraó e também a revelação de José no sonho me faz pensar muitas coisas, porque tudo que Deus revela na palavra dele é a parábola. Ele revela o fim antes do começo. Tem um texto lá, um texto em Amós, Amós capítulo 8, versículo, vamos ver aqui do 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte a norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Verso 13. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. É só até aqui. Então nós vemos aqui que Deus, naqueles dias, nos últimos dias, Ele vai enviar na terra uma escassez, fome, não de coisa física, de pão, água, comida literal, mas de comida espiritual. E as pessoas vão correr de mar a mar, de norte a oriente, e não vão achar essa palavra, essa comida. E não vão achar essa bebida, essa comida espiritual. Mateus 25, a parábola das 10 virgens, vamos dar uma lidinha rapidinho aqui? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Só até aqui. Vamos só se atentar até o versículo 10. Então, ali na parábola das 10 virgens de Mateus 25, nós vemos ali 5 virgens prudentes, que levaram suas lamparinas e com reserva de azeite, elas estavam preparadas para passar pelaquela escassez que viria. Agora as virgens nécias não se prepararam. Levaram apenas as lamparinas, sem nenhuma reserva de óleo. Não se prepararam. Não guardaram alimento quando tinha abundância. Vamos entender mais sobre isso. Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O azeite aqui, ele é o Espírito Santo e também a palavra de Deus. Quanto mais eu me encho da palavra, mais eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Então aquelas 5 virgens prudentes, elas estão cheias do Espírito Santo de Deus, estão cheias da palavra. E nas suas cumbicas, nas suas lamparinas, elas guardam reservas de azeite. Então muitas pessoas hoje, elas estão dormindo, muitas, a maioria sem azeite nenhum, e a minoria com bastante azeite. E naqueles dias, quando as 2 testemunhas acordarem o povo de Deus, para poder passar pela tribulação, a escassez que vai vir, porque Deus vai enviar fome na terra, não de bebida e nem de comida literal, mas de espiritual. E muitos vão ficar aqui nessas virgens nécias, de um lado para o outro, de mar a mar. Daniel 12 diz que nos últimos dias o conhecimento, o saber iria aumentar, se multiplicaria. Nós vivemos isso hoje.
mas muitas pessoas não estão se preparando, a maioria, na verdade, né? Não estão se preparando, não estão aproveitando a graça que Deus está derramando nos seus filhos, o conhecimento, o saber. Eles estão preocupados em outras coisas materiais, e o saber que Deus prometeu, a sabedoria do alto, muitas pessoas rejeitam. Não estão juntando, não estão guardando em seus celeiros esse tempo de abundância, porque virá o dia da angústia de Daniel 12, o dia da escassez vai chegar, e são os 7 anos finais, e muitas pessoas estão comendo dessas comidas enlatadas, estragadas da Babilônia. No mesmo livro de Daniel, Daniel fala que ia fazer jejum por 21 dias. Aquele jejum que Daniel fez não é um jejum literal não, de comida e bebida física, mas de bebida e comida espiritual. Então, olha a abundância que Deus está derramando hoje, olha as oportunidades e as pessoas não estão se dando conta. Estão correndo atrás dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda no bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha esse texto que lindo. Então Timóteo, as palavras que ele ouvia, a sã doutrina, ele tinha que guardar em bom depósito. Ele se alimentava de tudo aquilo que era ensinado pelos apóstolos e guardava no bom depósito. Lembra lá de Faraó, quando José também teve que fazer depósitos para guardar aqueles alimentos, para quando chegasse a escassez, eles estivessem preparados para os 7 anos de escassez? Aqui também, a igreja primitiva passou por muitas tribulações, e a única forma de passar por aquelas tribulações era guardando um bom depósito. Quanto mais guardamos a palavra da verdade, mais ficamos cheios do Espírito Santo e conseguimos passar pelas dificuldades. Então, irmãos, está tudo favorável ao nosso favor hoje. A tecnologia, a abundância que Deus está derramando sobre seus filhos, o multiplicar da palavra, do saber, da sabedoria. Olha isso. Nós somos livres aqui no Brasil para poder estudar a palavra. É o tempo de abundância. Se prepare, porque vai vir a escassez. Não seja pego que nem uma virgem nécia. Durma, mas durma com bom depósito, durma com azeite, durma com reserva. Não seja pego desprevenido quando chegar a escassez. Aproveite o dia que se chama hoje. A abundância está aí. Só depende de você buscar o conhecimento. Pelo menos, irmão, naquele dia, se você acordar, acorde com azeite. Se você estiver dormindo, seja acordado com reserva, com azeite, com bom depósito, pelas 2 testemunhas. Ou você pode ser acordado com bom depósito, ou também no grupo das testemunhas, mas não seja pego, irmão, dormindo sem azeite. Não seja pego dormindo despreparado. Cuidado com a escassez. Então é isso, irmãos. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.